E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver uma introdução, vamos passar por cima aí de todo o conhecimento de redes e, consequentemente, a internet, né? Já que a internet é uma rede mundial, um conjunto de redes, né? Nós vamos ver tudo isso daí, vamos ver como uma rede funciona, que tipos de redes existem, quais são as camadas da rede, né, que compõem a rede, quais os serviços podem rodar ali, né, e como os principais serviços e protocolos realmente funcionam na rede para fazer você conseguir se comunicar entre um computador e outro. Primeiramente, né, o que é uma rede, né? A rede é composta por um grupo de dois ou mais dispositivos, né, que se comunicam entre si. Isso pode ser feito através de cabos, pode ser feito via rádio, né? Mas o importante foi unificar tudo isso num protocolo, né? Nos protocolos de redes atuais e criar regras para que esses dispositivos se comuniquem corretamente, né? No fundo ali, eles vão se comunicar digitalmente, ou seja, vão mandar 0 e 1, 0 e 1. Então, assim, fala assim, conexão digital. Isso quer dizer que um dispositivo manda para o outro pulsos de energia, ou seja, através de um cabo telefônico, um cabo de rede ou através de antenas Wi-Fi, os dispositivos vão ficar mandando 0 e 1, 0 e 1, uma voltagem para o 0 e uma voltagem para o 1. E assim eles ficam se comunicando apenas com isso no nível mais básico de todos, né, que é o nível físico, que é realmente ali como eles se comunicam, né? Então a internet, a rede como nós conhecemos hoje, ela foi organizada de uma maneira que esses dispositivos se comuniquem corretamente. E para isso nós dividimos, né, a rede em várias camadas lógicas, assim, teóricas, porque no fim tudo isso não existe. O que existe são zeros e uns ali que circulam na rede. Mas nós abstraímos um monte de coisa para nós podermos entender bem o que está acontecendo, né? Nós passamos da linguagem de máquina para a linguagem humana, ou seja, a gente consegue entender o que está acontecendo ali, né? A gente sai do 0 e 1 e passa para uma forma que a gente consegue enxergar e ver o que realmente está acontecendo e o que está sendo feito, né? E já adiantando, caso vocês não tenham entendido algum conceito aqui, não se preocupem, né? Pois isso é uma coisa que você vai aprender com o tempo e com a experiência, aprendendo na prática, né? Tudo isso daqui vai ser uma introdução teórica, né? Na vida real, na prática, você não vai precisar decorar tudo isso, você não vai precisar saber tudo isso teoricamente, porque você na prática mesmo você não vai precisar disso, né? É lógico que você precisa, é obrigatório você saber a teoria, você saber como aquilo ali funciona no fundo para você aplicar a prática. Porém, essa teoria ela só vai se fixar na sua cabeça, só vai fazer sentido para você após um pouco de prática, né? Bom, de início nós vamos falar um pouco da topologia das redes, né? Como elas são montadas, e quais são os principais tipos de rede, né? Existem vários tipos, MAN, PAN, LAN, WAN, né? Mas as duas principais é a LAN e a WAN. A LAN quer dizer Local Area Network e a WAN Wide Area Network. A LAN, como nós conhecemos, né, muitos de vocês já devem saber, uma rede local, né, como o próprio nome dela diz, né, uma rede de área local, local Area Network. Né? Então, a sua rede local aí da sua casa é uma LAN. Todos os dispositivos conectados ao seu roteador, né? Isso daí configura uma LAN. Já uma WAN é uma Wide Area Network, ou seja, pode ser um conjunto de várias LANs ou pode ser dois computadores que se conectam, somente dois computadores se conectam numa área muito distante entre si, né? E o que é a internet de fato? Se você olhar, a internet nada mais é do que um conjunto de LANs e WANs. Então, por exemplo, uma empresa, né? Vocês estão vendo nessa imagem aí, pode ser que uma empresa grande, Microsoft, vamos supor, ela tenha três filiais, né? Ela tem uma filial em São Paulo, ela tem a sede na Califórnia e ela tem uma filial em Seattle, né? Eu acho que a sede é em Seattle, eu não sei, não tenho certeza. Porém, vamos supor que ela
tem a sua organização dividida em 3 cidades ou mais, né? Dentro de cada organização dessa vai haver uma LAN, ou até mais LANs ali dentro, né? Diversos tipos de LANs separadas umas das outras, né? Vamos supor, tem uma LAN que é a rede de computadores dos funcionários, aí tem uma LAN que é uma rede de servidores, né? E aí, na outra cidade, a mesma coisa, né? Uma LAN ali, outra LAN. E aí pode ser que todas essas cidades se comunicam entre si através de uma WAN, né? Através de VPNs, tunelamento, né? E aí isso aí acaba configurando uma Wide Area Network, ou seja, uma rede de acesso amplo, né? Uma área ampla, né? E que isso quer dizer Wide Area Network. Dentro da rede existem diversos dispositivos, né, que formam essa rede, né? Além do cliente, do servidor, existem os dispositivos que controlam a rede, né, e que dão forma a ela. Nessa tabela que vocês estão vendo aí na tela, é o símbolo, né, que geralmente é utilizado nos gráficos de topologia de rede, ou seja, nos gráficos que mostram como as redes são montadas, né? Alguns desses dispositivos são antigos e até já foram deixados de lado para dispositivos mais novos, né? Esses dispositivos da esquerda você vai quase não irá ver, né? Já os dispositivos da direita, como o switch e o router, né? O roteador e o switch, são os dispositivos que nós utilizamos atualmente, pois eles já incorporam, né? Características do hub, características do repetidor e características do bridge, né? E ali também tem um símbolozinho da nuvem. O que é essa nuvem? Sempre quando você vai abstrair alguma coisa, e a internet principalmente, você utiliza a nuvenzinha, né? Então você utiliza a nuvenzinha e fala, ó, essa conexão está ligando com a internet, uma nuvenzinha, né? E é até daí que surgiu o nome Cloud Computing, né? Ou computação em nuvem, que é você endereçar todo o processamento de uma aplicação e tal para servidores na nuvem, né? Bom, começar falando do repetidor. O repetidor é simplesmente um dispositivo que regenera o sinal que está ficando fraco numa rede, né? Então você tem aí uma conexão numa rede muito distante uma da outra, ligada por um fio. E aí o que acontece? O fio possui resistência elétrica, né? Impedância. E aí você vai perdendo esse sinal de acordo com a distância que você percorre, né? E o repetidor ele tem como característica regenerar esse sinal, pegar um sinal fraco e elevar ele para ele conseguir continuar andando nesse cabo aí por mais alguns quilômetros, né? Já o hub é um dispositivo que realmente interliga outros dispositivos, né? Outros computadores. Então o hub o que faz? Existem hubs aí de 2 portas, mas existem hubs com mais portas. Simplesmente o que ele faz? Ele recebe um sinal de um computador e pega esse sinal e retransmite esse sinal aos outros computadores que estão ligados no hub, né? É exatamente isso, ele multiplica esse sinal. Então, assim, se você manda um A, não interessa para quem você vai mandar. Ele vai pegar e vai mandar esse A para todo mundo na rede. Lógico que ele vai falar, ó, esse A é para o computador do Guilherme. Mas aí todo mundo vai receber e aí cada um vai falar assim, ó, eu não sou o Guilherme, então ele rejeita. Eu não sou o Guilherme, rejeita. Aí quando chega em mim, eu sou o Guilherme, muito obrigado pela informação, né? É isso que o Hub faz. E aí você já consegue imaginar o problema que isso pode causar, né? Se você manda uma informação e aí essa informação vai para todo mundo que está naquela rede. Bom, além do congestionamento enorme de tráfego que isso pode causar, né? Os conflitos ali, né? Porque se 2 pessoas mandam informações ao mesmo tempo, o hub ele não vai conseguir controlar isso muito bem. Vão haver conflitos ali de pacotes e a informação não vai chegar bem, né? Além disso, tem um problema de segurança, que é você manda aquela informação e todo mundo, sem mesmo você ter pedido, recebe aquela informação e você consegue, se você quiser, ler aquela informação. Geralmente o computador vai rejeitar aquela informação, mas se você quiser, você programar o computador para aceitar ela, ele vai aceitar. Já o bridge, ele divide as redes em redes menores, né, em sub-redes, vamos dizer assim. Acho que falar rede menor está errado. Em sub-redes. Ou seja, você tem uma LAN, né,
na sua casa, vamos supor que você tem 3 computadores no seu quarto e 3 computadores no outro quarto, né? Esses 6 computadores estão conectados na mesma LAN, né? Só que daí você quer separar esses computadores em redes diferentes. Então você coloca uma bridge no meio. E aí cada um vai ter a sua LAN, e aí acaba sendo um conjunto de 2 LANs, né, a sua casa, né? Já o switch incorpora essa característica da bridge, né? E incorpora também as características do hub, que é interligar diversos dispositivos, só que de uma maneira muito mais inteligente. O switch ele atua na camada 2, no layer 2 do modelo de redes, né, das camadas de rede que nós iremos ver agora mesmo, né? E o que ele faz? Ele consegue endereçar e distinguir qual computador é qual. Então, se você manda uma informação endereçada a tal computador, se o Guilherme manda uma informação para o João, o switch vai saber quem é o João e vai mandar aquela informação diretamente a ele. E do mesmo modo, se o João manda uma informação para o Guilherme, ele vai passar pelo switch, vai encontrar o computador do Guilherme e vai mandar aquela informação diretamente ao Guilherme. Além disso, ele tem mil melhoras ali em cima do hub, né, como controle de tráfego, controle de erros. E o switch ele é ainda utilizado, mas em redes que precisam de uma comunicação rápida entre os hosts, né? Pois ele vai trabalhar na camada mais baixa possível, ali na camada 2, que é próxima da camada 1. A camada 1 é composta por 0 e 1s, né? Nós vamos ver a camada agora mesmo. A camada 2 é a camada física de link, né? Onde ele liga o endereço físico a um host e ele consegue se comunicar ali rapidamente entre os hosts e os servers que estão nessa rede, né? Porém, nessa camada ele não recebe o endereço lógico, que são os conhecidos IPs, né? O Internet Protocol, né? Então aí que entram os roteadores. Os roteadores também trabalham como se fosse um switch, porém na camada 3, já na camada lógica ali da rede, e ele consegue distinguir diferentes computadores e consegue alocar endereços de diferentes redes, né? Então, um roteador ele consegue unir diversas LANs ao mesmo tempo, né? Formando uma WAN e consegue endereçar direitinho para quem ele vai enviar tal pacote e para quem deve receber tal pacote. Além disso, ele pode fazer tudo isso de uma maneira dinâmica, né? Então, é como se ele desse apelidos para os computadores. Enquanto no switch era utilizado o MAC address para endereçamento, já no router é utilizado o IP address, né? O endereço de IP, né? Que é um apelido temporário que você dá para aquele computador, para aquele host, para aquele dispositivo, né? E aí você pode tirar aquele apelido, colocar outro, né? Colocar múltiplos apelidos. Você pode deixar isso aberto dinamicamente dentro da rede, ou seja, as pessoas vão entrando e vão pegando o seu IP, né? Nós vamos ver tudo isso em detalhes agora mesmo, né? Então esse é o papel do roteador. É o dispositivo que é realmente mais importante, é o dispositivo que nós utilizamos. Você tem um roteador aí na sua casa, né? Que é o seu dispositivo Wi-Fi, e dentro dele já tem tudo isso daí incorporado, né? Essa aqui é a camada Kurose, né, ou Kurose, né, o modelo de camadas Kurose, que é um modelo de 5 camadas, né, o 5-layer model, né. Existem diversos outros modelos de rede, né, como o SI, que tem 7 camadas, tem o modelo Cisco, se eu não me engano, tem 4 camadas, isso aí vai depender muito de livro, de autor, de certificação, né, que você está estudando. Como eu disse, isso aqui é uma área de estudo, então quem quiser vai lá e divide, né, de acordo com a sua perspectiva, né. Eu gosto de usar esse modelo porque eu acho ele simples e funcional. A diferença desse para o modelo OSI, que é um modelo acho que mais famoso atualmente, é que o modelo OSI possui 7 camadas, ou 7 layers, né. A grande diferença está na camada 5 de aplicação. Na OSI, além da camada de aplicação, existe a camada de sessão e a camada de apresentação, ou Session e Presentation, né?
e application também, né? Então, assim, a camada 5 ela acaba se dividindo em 3 e aí se transformando em 7 camadas, né? Todas as outras camadas, A4, A3, A2 e A1, são idênticas. Bom, como eu já disse anteriormente, a camada 1 é a camada mais baixa, é a camada que mais está próxima da física, né? do mundo real, né? dos elétrons ali trafegando na rede, e é onde trafega o raw data, que é os dados crus, digamos assim, né? Vai trafegar os zeros e uns dos dados, né? E um hub utiliza a camada 1 para se comunicar, por exemplo, né? Então, o que um hub faz? Ele recebe os zeros e uns, pega esses zeros e uns, copiam e manda para todo mundo esses zeros e uns. Já a camada 2 é a camada link, e é a camada onde funciona o MAC address, que é o endereço que cada dispositivo de rede possui. O switch ele está nessa camada, ou seja, ele consegue saber qual computador é qual e decidir para quem ele vai enviar esses pacotes, né? Já a camada 3 é a camada network, ou camada de rede mesmo, que é onde são criados os endereços lógicos, como o IP address, né, o endereço de IP. E o router trabalha nessa camada. A camada de transporte e a camada de aplicação nós vamos falar daqui a pouco. Agora eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o IP. O que é o IP, né? IP quer dizer Internet Protocol, ou seja, protocolo de internet. E o que é um protocolo? Bom, é um conjunto de regras, né, que uma certa organização se reúne e faz, para que todo mundo siga aquelas regras, e não só falando em comunicação, em tudo, né? Para tudo existe um protocolo, né? Então, quando um advogado vai entrar com uma petição no tribunal, não sei das quantas lá, então ele tem todo um protocolo para seguir, para levar aquilo ali adiante. Se ele não fizer daquele jeito, não vai ser aceito e pronto, vai acabar por ali. Então ele vai ter que seguir aquelas regras. No IP é a mesma coisa, né? São exigidas regras, como vai ser feita a comunicação, como vão ser mandados os pacotes, como vai ser programado tudo isso, né, no computador, para que os computadores se entendam, né, se comuniquem entre si de uma forma eficiente. E aí o Internet Protocol atribui endereço lógico aos dispositivos, tornando bem mais fácil a comunicação entre eles. E quando eu digo endereço lógico, é como eu já falei um pouquinho antes, como se fosse um apelido para cada dispositivo, né? Aquilo ali não é algo definitivo, você simplesmente pode trocar. Então, se o seu celular possui IP dentro da sua casa, já se você for para a casa de outra pessoa e se conectar a um outro Wi-Fi, ele vai possuir outro IP, tanto o IP privado, que é o IP interno da rede, quanto o IP público, que é o IP externo, o IP que está aparecendo para a internet, né? Então a gente pode ver aí por esse diagrama que existem esses dois tipos de IP, o IP público e o IP privado, né? E um dispositivo pode ter esses dois IPs ao mesmo tempo, que é o caso ali daquele roteador. Vocês lembram do símbolo? Bom, esse aí é o símbolo do roteador, né? Como vocês podem ver aí, existe um roteador, existem três computadores, três dispositivos conectados a esse roteador. De que forma não interessa, não interessa se é cabo, se é Wi-Fi, né? Interessa que esses três dispositivos estão conectados a esse roteador e que cada um deles recebe o endereço de IP designado pelo roteador. Esse endereço de IP que os dispositivos recebem na LAN, que é do lado de cada linha tracejada, são endereços de IPs privados, ou seja, esses endereços de IP só são válidos dentro dessa LAN, dentro dessa rede interna. Então você já deve ter visto esse endereço que está escrito aí na tela em algum lugar, né? 192.168.1, 192.168.1.2. Por quê? Porque são endereços padrões, né? Endereços de IPs padrões que são utilizados para redes internas. Existem outros padrões também, né? Como os endereços que começam com 10. Então 10.1.1.1 ou 10.0.0.1. Existem outros também, né? Que são dedicados para redes internas. Já na parte da WAN, que é para lá da linha tracejada do roteador, está o roteador se conectando com a internet, né?
E aí, esse roteador recebe, além do IP privado que ele recebe na rede interna, que é o 92.168.1.1, ele recebe um IP público, que é o IP externo, que é 200.182.50.2, né? Eu coloquei só para exemplificar, não sei se esse IP existe realmente, eu simplesmente coloquei o endereço de IP aí aleatório. Nós vamos falar um pouco mais dessa comunicação aí de IPs internos e externos agora mesmo, né, quando a gente falar de NAT. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre o IP. O IP que a gente está acostumado é o IP versão 4, né, o version 4, né, IPv4. Só que quando criaram o IPv4, eles subestimaram, né, o tamanho das redes no mundo, né? E eles criaram o IPv4 com o menor número de bits possível, que foi 32 bits, que eles achavam que, ó, esse número de bits tá bom, né? Esse número de bits quer dizer quantos bits vai ocupar o endereço, né? Quanto menor, lógico, melhor, porque vai trafegar menos dados, né? E aí, com esse número de bits, você consegue endereçar mais de 4 bilhões de endereços. Mas aí vocês podem pensar, putz, isso é um problema, porque existem 7 bilhões de pessoas na Terra e cada pessoa possui um ou mais dispositivos, né, que se conectam à rede. Então, é lógico que isso vai dar errado. E acaba acontecendo, o que já aconteceu no ano passado, né? Ou acho que foi no começo desse ano. Simplesmente se esgotaram todos os IPs V4, né? Então, assim, todas as organizações, todas as empresas de telefonia, tudo já compraram um pedaço desse IPv4, né? Já reservaram uma parte, né, desse IPv4 e acabou, não tem mais IP para distribuir aí pelo mundo, né? E também por esse número limitado de IPs que nós precisamos ter essa diferença entre os IPs privados e os IPs públicos. E aí surgiu uma outra solução, que é o IPv6. Aí na tela vocês podem desconsiderar essa parte do IPv6 que eu escrevi, porque eu escrevi ali 32 bits, porém está errado, agora que eu vi, porque eu acabei copiando ali do IPv4 e acabou saindo ali embaixo, né, 32 bits. Alakazam, e aí eu troquei, né, mudou num passo de mágica a tela e eu arrumei ali, né. Bom, o IPv4, como eu ia dizendo, tem 32 bits. Isso quer dizer que ele pode ter quantos endereços? 2 elevado a 32, que dá aquele número ali, né? 4 bilhões e alguma coisa, né? Já o IPv6, para consertar esse problema, eles resolveram criar com 128 bits, né? Isso é 2 elevado a 128. Se você tentar fazer essa conta aí no seu computador, provavelmente o computador não vai conseguir fazer a conta, porque é um número extremamente gigantesco, né? Que é 3,4 vezes 10 elevado a 38. Isso quer dizer que é o número 34 seguido de 37 zeros, né? Então escreve aí 34 e bota 37 zeros na frente. Não dá nem para falar esse número, né? É um número gigantesco. E o que vai acontecer quando o IPv6 entrar completamente, né, no lugar do IPv4? Não vai existir mais essa noção de IP privado e IP público, né? Pelo menos não do jeito como é hoje. Porque cada dispositivo do universo vai conseguir ter o seu próprio endereço único, né? Agora, passando para frente, nós vamos falar do DHCP, ou Dynamic Host Configuration Protocol. Ou seja, como é que quando você se conecta a uma rede, você vai e recebe um endereço de IP. Como isso funciona? Bom, para que isso aconteça e você receba esse IP dinamicamente sem você mesmo falar qual IP você vai ter, porque você pode simplesmente, não precisa existir o DHCP server, você simplesmente pode falar, ó, meu IP é esse e pronto. Só que aí existe um problema. E se todo mundo quiser o mesmo IP? E se você colocar um IP nada a ver, que não faz parte daquela rede? E se você trocar o IP? Alguém vai saber que você trocou? Como que esses dispositivos vão se comunicar entre si, vão se comunicar com você, né? E para isso que existe o DHCP Server, para atribuir endereços de IPs dinâmicos aos dispositivos que forem se conectando na rede, né? De acordo com que eles forem se conectando, ele vai e fala, ó, seu IP vai ser tal.
Aí outro desconecta, ó, seu IP vai ser tal durante tanto tempo, né? Inclusive ele fala isso, ó, seu IP vai ser tal durante tanto tempo. Daqui tanto tempo, se você quiser, a gente renova. Se você não existir mais, você vai ser cortado e outra pessoa vai poder utilizar esse IP no seu lugar. É assim que o DHCP Server funciona, né? E todo roteador, como vocês podem ver aí o símbolo novamente, tem esse DHCP Server embutido dentro de si. Mas o DHCP Server ele não tem que estar simplesmente roteadores. Você pode criar um DHCP Server na sua máquina, por exemplo, e utilizar ela como um roteador. Para isso, você pode instalar, configurar tudo certinho, né? Não vou entrar em detalhes nisso agora. Bom, como vocês podem ver aí, o roteador possui o endereço de IP dele, que é 192.168.1.1. Isso você define nas configurações do DHCP Server, né? Então, o roteador é o DHCP Server e ele definiu, ó, o meu IP vai ser 192.168.1.1, né? Que é um IP realmente muito usado aí nas redes internas e designado aos roteadores, ao DHCP Server, né? E ele fala, e a minha subnet, ou seja, as minhas redes, subredes, vão ser 192.168.1. É um número que varia, né? Pode ser do 0, aliás, do 2, né? Porque o 0 nós vamos ver para que é usado. Ele vai variar aí do 2 até o 254, né? Ou de acordo com suas configurações. Se você quiser falar que ele vai variar do 100 até o 200, você pode falar também na configuração do DHCP Server. Esse daí, como nós estamos vendo, está configurado para atribuir o ponto 1.2. Então, aquele primeiro computadorzinho ali da esquerda se conectou e ele recebeu 192.168.1.2 do DHCP Server. Já o computadorzinho de baixo se conectou e ele não tem IP nenhum quando ele se conecta. Ele fala assim, por favor, você pode me dar um IP? E o roteador responde, sim, seu IP vai ser 192.168.1.3. Você quer ele? O computador, eu quero. Beleza, né? Vendo por cima, é assim que funciona. Mas e como realmente funciona ali, passo a passo, na camada de rede, né? Bom, nós vamos ver isso agora em detalhes, né? Vocês veem na porta do lado direito da tela, tem aí os quatro passos que são seguidos para um servidor DHCP atribuir o endereço de IP a um host, né? O primeiro passo é o broadcasting, ou seja, o dispositivo que acabou de se conectar à rede e não possui nenhum IP, dentro dele ele precisa de um DHCP client e todo o sistema operacional já vai ter isso embutido nele, né? E esse DHCP client vai falar assim, eu não tenho IP, por favor, alguém pode me enviar um IP? E trata-se de um broadcasting, ou seja, de uma transmissão para todo mundo, né? Ele vai mandar esse pacote para todo mundo. Então, esse pacote vai chegar ali no meu outro computadorzinho, vai chegar no meu roteador. E ele, pelo amor de Deus, alguém me envia um IP? E ele vai fazer esse broadcasting através do IP padrão, que é o 0.0.0.0, né? Na porta 68. Essa porta 68 sempre vai ser a porta do cliente. Já a porta 67 é utilizada pelo server, né? Então, a 68 pelo DHCP Client e a 67 pelo DHCP Server. Então, o IP Sender, no caso ali, que está falando no broadcasting, né? Quem mandou essa informação é o client 0.0.0.0 na porta 68. Alguém pode me enviar um IP? E aí, lá no roteador, ele escuta na porta 255.255.255.255 na porta 67, né? E aí o roteador escuta essa proposta que chegou nele também e chegou nos diversos outros dispositivos, porque o host que acabou de desconectar não sabe onde está o roteador. Ele não tem a mínima ideia onde está o roteador, ele não tem a mínima ideia se tem um DHCP server ali, ele não tem a mínima ideia de nada. Ele mandou simplesmente para todo mundo, ô galera, por favor, alguém tem um IP aí para me mandar? Né? E aí o que acontece no segundo passo? Uma offer, uma oferta, né? Aí o DHCP Server, né, que agora vai tomar o lugar do sender, né? Ele vai pegar e vai mandar o IP dele, ó. Ó, o meu IP é 192.168.1.1, né? Eu sou um server que está rodando na porta 67. Essa porta é UDP, nós vamos falar de UDP e TCP agora mesmo, né?
E aí ele manda assim, você aceita receber esse IP, 192.168.1.3? Só que para quem que ele manda? O host que acabou de se conectar, ele não tem, ele não tem nenhum IP ainda. Então ele manda por IP 255.255.255.255, né? E aí o cliente eventualmente está escutando nessa porta, né? Na porta no IP 255 e na porta 68, e ele recebe essa informação. Você aceita esse IP, o 92.168.1.3? O roteador pergunta. E aí, no terceiro passo, tem um request, né, que é o host, né, o computadorzinho, falando assim, ó, eu aceito esse IP. Você, por favor, poderia me dar ele mesmo? Você confirma que você vai me dar ele? E aí, quem manda essa informação é mandado do 0.0.0.0. Ou por quê? Porque o cliente ele ainda não tem o endereço de IP dele. O roteador ofereceu, o server ofereceu o 92.168.1.3, mas não está confirmado ainda. Então, o endereço dele, por enquanto, para ele enviar é o 0.0.0.0, né? Como lá desde o primeiro passo, é a mesma coisa do primeiro passo, né? E aí o roteador, na porta 255, que é a porta de recepção do broadcasting, né? Recebe isso, né? E aí, o roteador recebendo, ele pega e responde: beleza, agora você possui esse IP 192.168.1.3, que é o pacote ACK ou Acknowledgement, ou um pacote de reconhecimento, né, DHCP Acknowledgement, onde o roteador confirma a informação e atribui aquele endereço de fato ao host, né? E aí o IP sender é 192.168.1.1, ou seja, o server manda com o IP dele mesmo na porta 67, e o IP receiver, que ainda não tem o IP, mas vai ter, né? Recebe ele na porta no IP 255.255.255.255 na porta 68 e recebe aquele IP, e a partir daí ele já tem o IP 192.168.1.3, né? Aí a partir daí a comunicação não vai ser feita mais nos IP 0.0, né, nem 255.255. Vai ser feito através dos IPs de fato, né? Só que aí você me pergunta, né? Se tem um IP interno, que é esse 192.168.1.2, como é que eu consigo entrar num site e esse site direcionar a resposta dele diretamente para mim, né? E aí que entra o NAT, ou Network Address Translation, né? Que é também um recurso que está embutido aí na maioria dos roteadores, né? Lógico, em todos os roteadores, ele precisa disso para funcionar bem. E como que funciona isso? Bom, tem um computadorzinho aqui do lado esquerdo com o endereço de IP 192.168.1.2, né? E ele está conectado a um roteador 192.168.1.1, né, que é o endereço interno do roteador. Porém, esse roteador está conectado à internet. E o endereço externo, ou public address, né, desse roteador, é aquele IP ali, 160, 150, 110, né? Um IP aleatório qualquer. E o IP do servidor onde está o site ou determinado serviço é aquele computadorzinho ali, aquele servidor com o IP de 200.150.30.40, que é o IP público do servidor, né? Então vamos seguir a informação. O que acontece quando você quer acessar um site, por exemplo, né? Então você manda esse pacote de informação. Ó, eu quero acessar um site com o IP 200.150.30.40, que é o IP lá do servidor do site, né? Eu quero acessar ele na porta 80, porque é na porta 80 que roda o servidor web, onde estão rodando os sites ali. Nós vamos ver um pouco mais sobre portas, serviços daqui a pouco. E aí vai o fluxo dessa informação. Ó, a fonte é 192.168.1.2, que é o computadorzinho. E ele tem uma porta ali, geralmente, ali tá 4.100, mas geralmente é 40.000, 30.000, né? É um número alto. Mas pode ser 4.100 também. Vamos supor que é 4.100, para não deixar as coisas mais confusas, né? Então o cliente manda essa requisição. Fala, ó, meu destino é esse, o servidor final,
e a fonte é essa. E aí passa no roteador que monta uma tabela chamada Net Forwarding, que é uma tabela que une o IP público ao IP privado, né? Então ele fala, ó, o private side aqui, que é o lado privado, né, é 192.168.1.2.4100, vai estar ligado a um public site e aí ele liga esse IP privado a um IP público, que é o IP público do roteador 160.150.100.10, mas ele liga a uma outra porta, a 21.000, por exemplo. E aí ele manda novamente essa requisição para o servidor, né? Aliás, manda novamente não, é aí que ele vai mandar mesmo para o servidor. Ele fala para o servidor, ó, eu 160.150.100.10, 21.000, que é a porta, estou querendo acessar seu site. Você poderia me enviar ele, por favor? E aí tem a resposta do servidor ali na parte direita da tela, né? Que é o seguinte, ele fala, não, beleza, eu te mando a informação, te mando a resposta. A fonte dos dados é 200.150.30.40, né? Na porta 80. E o meu destino é 160.150.100.10 na porta 21.000. E aí, essa requisição vai voltar para o roteador. Chegando no roteador, o roteador sabe que essa porta 21.000 está ligada ao endereço de IP 192.168.1.2 e na porta 4100. E ele consegue endereçar corretamente essa informação para aquele devido cliente. Porque aí você imagine 10 computadores conectados na mesma rede, 10 computadores entrando em sites diferentes, né? Todos esses computadores possuem um mesmo IP público, pois eles estão conectados ao mesmo roteador. Então o IP externo desses computadores vai ser o mesmo para todos. Porém, com o NET, né, o roteador consegue saber certinho quem requisitou tal informação e vai adereçar muito bem tudo aquilo ali que foi requisitado, né? E é por isso que um roteador realmente funciona, né? É isso que a gente quer dizer quando fala que ele trabalha na camada 3, que é a camada lógica. Então, é esse tipo de coisa que ele consegue fazer esse endereçamento, né? Coisa que o switch não conseguiria fazer. Mas e aí? Beleza, cada computador tem o seu endereço de IP, mas como é que realmente aquele pacote, aquela requisição vai para o local certo, para o computador certo, né? Cada um tem o seu endereço de IP e tal, mas de fato, realmente lá na parte física, como que essa identificação funciona? E aí que entra o MAC Address e o ARP, né, que é o Address Resolution Protocol, mais um protocolo, né? Bom, primeiro eu gostaria que vocês entendessem o conceito de MAC Address e IP Address, né? O MAC Address é um endereço que ele vem por padrão nas placas de rede, né, nos dispositivos de rede. Então, se o seu computador possui rede, ele vai ter um MAC, vai ter uma placa de rede que vai possuir um MAC Address, né? Um exemplo de MAC Address é esse que está aí na tela, né? O MAC Address ele possui ali 6 segmentos, números hexadecimais, né? Que são números que vão de 0 a F. É isso mesmo, né? Não vai de 0 a 9, né? Que é um número decimal no caso, né? Ele vai de 0 a F, ou seja, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 9. E aí chegou no 9, ele começa no A, no B, no C, no D, no E e no F, né? Então aí pode ver que existem 6 pares de números hexadecimais, né? E ele é chamado endereço físico, ou seja, cada placa tem o seu MAC. Então, o seu celular tem um MAC, a sua televisão que se conecta ao Wi-Fi tem um MAC, o seu notebook tem um MAC, a placa de rede Wi-Fi do notebook tem um MAC, a placa de rede local cabeada tem outro MAC, né? Então, cada dispositivo de rede possui um MAC address diferente, né? Vindo de fábrica já, né? E aí também temos o endereço de IP, que é o endereço lógico, né? Que, como eu disse para vocês, é um apelido que a rede dá a determinada placa.
E quem une essas duas coisas, ou seja, o nome real ao apelido, né, o endereço físico ao endereço lógico, é o ARP, ou Address Resolution Protocol, um pacote, né, que trafega na rede para falar para todo mundo quem é quem. E mas como que funciona isso, né? São 4 passos. Primeiro, o dispositivo que vai se comunicar com o outro checa o ARP cache que ele tem dentro dele, né? Então, o meu computador quer se comunicar com o roteador. Então, ele vai checar dentro do meu computador se eu já conheço o roteador. Eu já sei quem é o roteador, eu já sei o MAC address do roteador, eu sei que o IP dele é 192.168.1.1. Porém, eu sei o MAC dele, aí muitas vezes, se for a primeira vez que eu estou me conectando, eu não vou reconhecer, eu não vou saber quem que é, eu não vou saber o MAC address, eu não vou saber o endereço físico. E aí as minhas requisições, né, os meus zeros e uns não vão chegar lá de forma correta. E aí o que eu faço? Eu mando uma requisição ARP. Se eu tiver no cache, aí beleza, eu já consigo me conectar e conversar diretamente com aquele dispositivo. Só que se não tiver esse conhecimento, eu mando um ARP request. Aí eu falo, ô pessoal, né? Eu mando para todo mundo, é o broadcasting também, né? Eu mando para todo mundo que está naquela rede. Quem aí tem o IP 192.168.1.1? Então eu mando para todos os computadores que estão conectados com ela, incluindo o roteador. E aí o roteador grita com o ARP reply, né? Que é a resposta do ARP, né? Ele fala assim, eu que tenho 192.168.1.1. E ao mesmo tempo o roteador vai e coloca no ARP cache dele. Fala, ó, o endereço daquele cara é tal. Porque no ARP request, o host manda, além do endereço físico dele, manda o IP. Então ele manda os dois. Olha, o meu IP é esse e meu MAC address. Meu MAC address é esse. Quem aí tem o IP 192.168.1.1? E aí o 921.8.1.1 vai reconhecer que alguém está falando com ele, vai falar, ó, eu tenho, eu tenho esse IP, e vai mandar para ele e falar, ó, meu IP é o 921.8.1.1 e meu MAC address é A1, B2, C3, D4, E5, EF. E aí o dispositivo vai dar um update no ARP cache dele ali e vai atualizar, né? Então ele vai fazer o binding, vai falar assim, ó, de agora em diante eu sei que esse IP possui esse MAC e eu já vou me comunicar com ele diretamente, né? Não vou precisar perguntar novamente, a não ser que aconteça alguma anomalia na rede ou que de repente ele me informe outro MAC, né? Nós vamos ver que isso realmente pode acontecer. Novamente, voltando aqui às camadas da rede, né? As 5 camadas. Aqui nós já vimos um pouco mais, né? Nós vamos voltar a ver aqui porque agora você já viu mais ou menos como que funciona a rede, como que cada um pega seu IP, como que cada um endereça o IP com o MAC, né? Então, aqui a gente já tem uma ideia melhor, ó. A camada 1, physical, a camada física, está ali, é os cabos e a estrutura, onde navega realmente a voltagem do negócio, né? Os pulsos elétricos, né? Os zeros e uns. Já a camada 2, que é a camada de link, é onde é montada a rede local, né? Cada um com seu MAC address, os dispositivos comunicando entre si, mas mais perto da parte física, né? Já a parte network interliga essa parte do link aí, né? E atribui endereços lógicos, que são os IPs, para cada MAC address. Já a camada de transporte é uma coisa muito importante. É como a comunicação é feita, como os dados ali são trafegados para programas serem utilizados, né? Você já imaginou como a gente consegue, com uma mesma conexão, uma única conexão, acessar diversos serviços diferentes? Então vamos supor que o servidor do Google está lá rodando o site do Google, está rodando o Gmail, está rodando o YouTube, e está rodando o servidor DNS do Google. Ou seja, ele está rodando um monte de coisas numa máquina só. É lógico que não é assim que funciona realmente. Ele deve ter 1 milhão de servidores espalhados pelo mundo. Mas
Isso pode acontecer, tudo está rodando numa máquina só. Isso é feito através da camada 4, que é a camada de transportes, que é composta ali de dois protocolos, que é o protocolo TCP e o protocolo UDP. Então, através de portas, né, ele consegue, através de um único endereço de IP, direcionar diversos serviços no mesmo servidor, né? Já a camada 5, que é a camada mais alta, é a camada de aplicação, onde realmente os programas funcionam, as coisas rodam, né? Então tem o HTTP, o FTP, o SSH, é onde um programador vai lá, cria um aplicativo para aquilo ali funcionar na rede e servir alguém. É onde você consegue se comunicar através de um programa de chat, é onde você consegue mandar um e-mail, onde você consegue acessar um site, é onde você consegue enviar uma foto ou um vídeo, assistir um vídeo, né? Isso aí está na camada de aplicação. Agora nós vamos ver um pouco mais da camada 4, que é a camada de transporte, que são os protocolos UDP e o protocolo TCP. O protocolo UDP quer dizer User Datagram Protocol. E ele é um protocolo bem mais simples que o TCP. Ele é feito para ser mais simples, mas ao mesmo tempo mais leve que o TCP. Então ele tem um header, né, que é um cabeçalho de 8 bits, ou seja, é muito menor que o cabeçalho do TCP, que possui 20 bits. Isso quer dizer menos tráfego na rede. É uma diferença bem grande, né? E o protocolo UDP tem uma grande diferença com o protocolo TCP, é que ele não precisa de uma conexão estabelecida. O protocolo UDP é assim, ele simplesmente chega, envia o dado e não quer saber mais desse dado, né? A mesma coisa você chegar numa casa, jogar uma pedra e sair correndo, né? Você não sabe se a pedra chegou na casa, você nem olhou, né? Você não sabe se a pedra bateu e voltou, você não sabe se a pedra quebrou alguma coisa, né? Você não sabe de nada, simplesmente mandou aquele pacote. O meu recado é chegar lá, mandar uma pedra e sair correndo, né? Não quero saber do resto. É esse o papel do UDP. Como nós vimos anteriormente no servidor DHCP, ele utiliza uma porta UDP para fazer aquela comunicação inicial. Por quê? Não existe nenhuma interligação já feita, não existe nenhuma conexão já estabelecida, né? E ele simplesmente manda pacotes. Galera, alguém me dá um IP, né? E o outro manda outro pacote. Você quer esse IP? E o outro responde: ah, beleza, eu quero, né? É um gritando para o outro. Ninguém quer saber se a pessoa ouviu ou não, né? Não tem resposta nisso. Aliás, até tem a resposta, mas não é a resposta daquela requisição imediata, é uma outra requisição, né? Isso daí também acaba sendo uma vantagem para alguns serviços, mas tem uma série de desvantagens. Por exemplo, não existe recuperação de erros, né? Então, se você envia um pacote, pode acontecer alguma uma interferência, alguma desconexão, alguma coisinha, um conflito ali na rede, e aquele pacote ele chegou defeituoso no destino, né? E o que acontece? Você até consegue checar se esse pacote foi com erro ou não, mas ele não se preocupa com isso. Simplesmente larga de lado. Falou, ele enviou o pacote, ele não quer saber se o pacote chegou com erro, se não chegou. Ele simplesmente envia e não tenta recuperar esses erros, e também ele não reenvia os pacotes que foram perdidos, né? Já no TCP acontece o contrário. O TCP sabe certinho se o pacote chegou íntegro, e caso o pacote não tenha chegado ao destino, ele envia um novo pacote, né? Mas como que o TCP sabe disso? Simplesmente porque ele exige uma resposta de cada pacote que ele envia, né? Então, ele envia um pacote, te enviei, quando chegar aí, você me responde que recebeu, beleza? E aí, o que acontece? Toda vez que ele envia um pacote, ele recebe uma resposta. O pacote chegou desse jeito, tá tudo certo, né? Se ele não recebeu uma resposta, o que ele vai ficar fazer? Ele vai ficar enviando aquele pacote até aquele pacote chegar ao destino. E aí no DP não tem um controle de tráfego, ou seja, a rede pode estar congestionada tanto que for, que ele vai ficar mandando pacote e não está nem aí por que está acontecendo. Igual eu falei, é só o cara chegar, dar uma pedrada e sair correndo, né? O DP é desse jeito. Ele não quer saber do que está acontecendo, ele vai mandar o pacote de qualquer jeito, né? E cada pacote dele é uma mensagem específica, né? Então, nós dizemos que é um protocolo orientado à mensagem. Então, cada pacote é uma mensagem. Ele envia aquele pacote, envia aquele pacote.
Já no TCP as coisas acontecem de um jeito mais lento, né? Mais organizado, porém mais lento. Então assim, antes dele enviar qualquer coisa, ele precisa de negociar se vai haver uma conexão entre aqueles dois dispositivos. Então é um processo que a gente chama de three-way handshake, ou seja, é um aperto de mão de 3 vias, né? Que funciona da seguinte maneira: o TCP fala assim, ó, eu quero me conectar com você, beleza? Aí o cara responde, beleza, podemos nos conectar. E aí o TCP, aí o primeiro dispositivo responde mais uma vez, beleza, estamos conectados então, ele confirma essa mensagem. E aí ele cria aquela conexão que vai ser mais duradoura e ali vai ser criado um streaming de pacotes, né? Uma transmissão, um fluxo de pacotes. E o TCP ele tende a organizar esses pacotes. Ele quer enviar o pacote um atrás do outro, certinho, na ordem certa. Um pacote não pode passar na frente do outro. Além disso, ele tem um controle de tráfego. Então, se ele perceber que está tendo um tráfego muito grande na rede, vamos supor que aquela rede suporta 10 megabits por segundo de tráfego, já está sendo utilizado os 10. Aquele pacote vai ficar esperando, né, como se fosse um carro numa estrada congestionada, vai ficar esperando acabar aquele congestionamento para ele conseguir passar, né? Ou ele vai ficar atrás dos carros bonitinho. E os pacotes TCP são divididos, né? Não importa a maneira como são divididos. O próprio protocolo decide a melhor maneira dele dividir esses pacotes e enviar bonitinho um atrás do outro, né? E nenhum vai ultrapassar o outro, vai chegar num fluxo contínuo, um fluxo correto, né? Por isso a gente fala que o TCP é um protocolo orientado à transmissão, né? É o stream, né? Orientado ao streaming. Ali está faltando um A no stream. Mas aí você fala assim, mas qual é melhor? Bom, não existe um melhor e um pior. Cada um é utilizado em situações diferentes. Como diz, o DP é utilizado quando você não quer, você precisa enviar a informação rápido, você não quer confirmar se aquela informação foi enviada ou não, né? E o TCP ele é usado para conexões que são mais sólidas, né? Mais confiáveis. Porém, são transações bem mais lentas e bem mais pesadas. E agora a gente vai falar de um negócio bem interessante que é o Domain Name Server, ou DNS. Você já se perguntou como você simplesmente digita lá google.com no navegador e ele sabe exatamente onde está o Google? Bom, o que o DNS faz é nada mais nada menos que traduzir aquele nome bonitinho, google.com, para um endereço de IP, IPv4, né, como nós já conhecemos. Então, o que é o DNS? É um livro de endereço, é uma agenda, né? Ele fala assim, ó, tal pessoa, google.com, qual que é o endereço da casa do google.com? É 10.10.10.10. É esse endereço. Simples, é isso que o DNS faz. Ele é bem confuso de entender o funcionamento dele mesmo. Como que isso funciona, né? Onde que está esse livro de endereço? Bom, não tem um local fixo. Está espalhado para a internet inteira isso, né? Você mesmo pode montar o seu DNS server. Existe os DNS servers prioritários, que são os root servers, né? E aí um DNS server vai passando para o outro até chegar num local onde alguém realmente conheça aquele endereço corretamente, né? Então, assim, num passo a passo do que realmente acontece na vida real, você tá ali, ó, o cliente, o computadorzinho, você quer se conectar no google.com. E aqui o que vai acontecer? A primeira coisa que o seu computador vai procurar é por um DNS local, um servidor DNS local. Então ele vai procurar dentro do seu próprio computador se existe algum serviço de DNS rodando ali. E depois disso ele vai procurar um servidor DNS mais próximo. Geralmente vai ser o servidor DNS da sua operadora de telefonia, né? E aí a sua operadora de telefonia fala, você quer entrar no google.com. Eu sei já mais ou menos onde é por causa do .com. Então eu vou mandar para um DNS root server. Então ele manda para esse servidor em algum local do mundo onde tem vários endereços .com, só .com, né? Não é .com.br. Se fosse .com.br ele mandaria para outro lugar provavelmente. E aí lá nesse root server ele fala, o Google conheço, né? Tá aqui
o endereço do name server. O que é esse name server? É um DNS server, só que pertencente à organização do Google, né? Lá dentro desse name server, que é um DNS server também, né? Tá falando exatamente o que é o que ali no Google. Então, se o cara digitar www.google.com, é uma coisa. Se ele digitar maps.google.com, é outra coisa, é outro site, é outro endereço, né? E aí lá nesse name server vai estar descrito tudo isso. Além disso, vai estar descrito os domínios de e-mail, né? Então, quando você manda assim @google.com, lá nesse name server vai estar falando qual é o IP desse servidor de e-mail, né? Vai estar falando o IP certinho do servidor, da aplicação, né? E aí ele vai então te direcionar para esse IP da aplicação. Quero entrar no google.com, vai olhar lá no name server, qual é a entrada, qual o IP do google.com. E pronto, ele vai me apontar para o server específico, para aquele IP específico que é único do mundo, né? Que é só do Google. Esse tipo de entrada de redirecionamento é o tipo de entrada A. Como vocês estão vendo ali aí na tela, existem diversos tipos de entradas, existe uma centena de tipos de entradas, né? As mais usadas são essas aí, que é a A, que é a redirecionamento direto, né? Um nome, ó, esse nome se traduz nesse endereço de IP. É isso, né? Google.com se traduz em tal endereço de IP. E a entrada AAA, que é a mesma coisa, só que utilizando o IPv6 ao invés do IPv4. Já o CNAME é como se fosse um apelido que você dá para um outro endereço, né? Então eu posso criar dentro do meu name server, fala assim, guilherme.com, na verdade vai direcionar para o google.com. Então sempre que alguém digitar guilherme.com, essa pessoa vai cair no site do Google, né? Mas digitando guilherme.com. É basicamente isso, é um redirecionamento, né? É um apelido que você dá para um domínio já existente. O MX ou MX é a entrada de e-mail, né? Então, através dessa entrada, você fala assim, ó, quando alguém enviar um e-mail para @gmail.com, é para esse e-mail cair nesse servidor nesse IP, nesse servidor. Então, assim, você vai enviar esse e-mail @gmail.com e ele vai cair no servidor correto e não vai cair no servidor de mais ninguém, vai cair naquele servidor corretamente, né? Tem a entrada TXT, que é uma entrada de texto. Você pode pôr o que você quiser lá, né? Então, alguns serviços vão ler essa entrada TXT para saber que você é mesmo o dono daquele domínio, ou você vai verificar alguma coisa, né? É utilizado para diversos propósitos, mas é uma entrada de texto comum. Você pode pôr o que você quiser lá, e aí você pode requisitar o DNS Server. Fala, ó, me fala o que tem escrito aí nessa entrada, né? Que o DNS Server vai te responder e te falar. O DNS Server ele funciona de uma maneira bem confusa, ele funciona de uma maneira recursiva, né? Se ele não encontrar o seu endereço num local, ele passa para outro. Se ele não encontrar nesse outro, passa para outro. E um vai respondendo o outro. E forma ali um grafo, uma rede de conexões bem louca, né? Mas aí imagina toda vez que você fosse entrar num site, tivesse que acontecer todo esse fluxo, sabe? Tudo isso que eu expliquei agora, né? Ia demorar muito para você conseguir entrar nos sites. E é por isso que também nas entradas do DNS, nas linhas lá do DNS, na tabela dele, ele também coloca um TTL, um Time to Leave. Simplesmente ele especifica um tempo lá, que quando alguém receber esse DNS, esse DNS vai ficar armazenado lá por aquele tempo. Então, geralmente é um dia, 1 hora, 5 horas, né? Um mês. Você pode colocar um range de time muito grande lá, né? E aí o que vai acontecer? Quando você for entrar novamente no Google, você já vai conhecer qual é o endereço de IP do Google. E aí você não vai precisar fazer todo esse processo novamente, né? Isso é uma vantagem, porém uma desvantagem, pois se o Google resolver do nada mudar os servidores dele de lugar, pode ser que para muita gente no mundo todo o site deles fiquem offline durante um dia ou dois, porque os novos DNS não vão ter chegados a eles, né? Então, quando você cria um site www.seunome.com.br, pode ser que demore
1 ou 2 dias para esse site começar a funcionar para todo mundo, né? Pode ser que para você comece a funcionar, mas para outra pessoa não comece, e para outro começou. E assim, você vai perceber que isso é bem louco mesmo e demora um tempo, que é o tempo de propagação. A gente fala para esse nome de domínio novo se propagar aí pelo mundo e falar para os servidores já de DNS existentes adicionarem ele na lista de contatos, digamos assim, né? E aí, chega na última parte, né, que é a parte na última camada, né, que é a camada 5, que é a camada de aplicação. Ou seja, os programas que estão rodando ali, né, os servidores que estão rodando para receber as conexões e prover algum tipo de serviço, né? Então, essas aí são as portas e serviços principais que existem. O primeiro que a gente tem aí é a aplicação HTTP, ou servidor de sites, né? Um servidor web. Geralmente roda na porta 80. E nenhum desses serviços que eu estou falando aqui, a porta é fixa, né? Então, essa é a porta padrão, é a porta utilizada convencionalmente. Porém, você pode configurar o serviço para rodar na porta que você quiser, né? Só que isso não vai dar muito certo, porque a pessoa não vai saber a porta que você colocou. Então, se você quiser um servidor web que vai ser acessado por todo mundo, né, ele tem que estar na porta 80, porque o navegador, ele vai, quando você digita um IP no navegador ou um endereço, um domínio, né, ele vai naquele servidor, naquele IP, mas vai procurar pela porta 80 e só. A não ser que você especifique para o navegador procurar em outra porta, né? Então, assim, isso também serve para todos os outros protocolos aqui, né? E aí também tem o análogo ao HTTP, que é o HTTPS, na porta 443, só que ele é um servidor web com criptografia SSL, é um serviço SSL, né? Então, assim, é uma conexão HTTP, só que é uma conexão criptografada. O que isso quer dizer? Quando você envia os dados de um lado para o outro, esses dados estão criptografados, né? Eles não podem ser lidos. Apenas quem enviou e quem recebe é que vai saber ler esses dados. É um código, né? Está conversando em código. Aí tem a porta 22 que roda o serviço SSH, que é um terminal remoto, criptografado, ao contrário da porta 23, que é o Telnet, né? Que era utilizado antigamente, que é um terminal remoto, um shell remoto, né? Que você controla um servidor completamente, você faz o que você quiser ali, como se fosse o prompt de comando, né, do Windows, você abre remotamente o de outro computador do seu, né, e você controla completamente aquele servidor através do serviço SSH e do Telnet, né. O SSH é criptografado, as informações que vão trafegar ali são criptografadas, são em código. Já no Telnet, as informações são trafegadas de maneira livre e aberta, né. Aí tem um servidor de arquivos que é o FTP, que também não é recomendado mais a utilização dele, assim como o Telnet. E ele pode ser substituído também por o SSH. No SSH você também consegue fazer a transferência de arquivos, né? O FTP ele é utilizado para unicamente transferir arquivos. Então, se você quiser mandar um arquivo do seu computador para um servidor, você antigamente utilizava o FTP. Hoje em dia, você já geralmente utiliza o SSH. O DNS, um servidor DNS, como nós já falamos no curso anteriormente, ele roda na porta 53. Já um servidor SMTP, que é um serviço de e-mails, ele manda e recebe e-mails, ele roda geralmente na porta 25. Mas existem diversas outras variações, né, de portas, que são variações de serviço criptografado ou não, né? Na porta 25, geralmente, a conexão não está criptografada, está aberta mesmo, né? E geralmente roda mesmo na porta 25. Já as portas 135 até a porta 139, 135, 136, 137, 138, 139, são serviços da Microsoft, serviço de descoberta de rede. Então, quando você configura o Windows lá, você coloca o nome da sua rede, cria uma rede privada ali dentro da sua casa, esses serviços aí, alguns deles rodam nessas portas. Então, você através da detecção dessas portas, você consegue já falar que aquele host, aquele servidor está rodando um servidor Windows ou existe um host Windows rodando ali, né? Então, você consegue já especificar qual sistema operacional. A porta RDP também é uma porta que roda um serviço do Windows, né?
que roda a área de trabalho remota do Windows Server, principalmente, né? E RDP quer dizer Remote Desktop Protocol, né? Ou seja, protocolo de desktop remoto, né? Área de trabalho remota, né? Que é mais ou menos o SSH. O SSH geralmente é utilizado no Linux e o RDP é utilizado no Windows para controlar servidores remotos, né? O IMAP roda na porta 143 e é um serviço de sincronização de e-mails. Ou seja, quando você configura o seu aplicativo do Gmail no celular para conectar com o seu Gmail ou Yahoo ou qualquer outro serviço de e-mail aí, né, conectar com o servidor de e-mails, ele provavelmente vai utilizar o protocolo IMAP. E aí, se você excluir o seu e-mail no seu celular, vai excluir o e-mail lá no site também, né? No servidor. E se você excluir no servidor também, vai sumir aquele e-mail no seu celular. Então vai ficar sempre sincronizado, né? O POP3 é uma versão, digamos assim, anterior ao IMAP, né? Quando você tinha acesso aos e-mails, você utilizava o POP3, porém é apenas uma cópia, você fazia um download desses e-mails, né? E aí não tinha essa sincronização. Se você excluísse num lugar, continuava no outro. Se você excluísse no outro, continuava em outro, né? Então, assim, se tivessem três locais diferentes acessando um servidor via POP, os três locais iriam fazer uma cópia, baixar, né? E um lugar não iria interferir no outro. Ainda existe o POP, mas ele é já bem menos utilizado, né? Já a porta 3306 é a porta do servidor de banco de dados MySQL. Ou seja, através dessa porta as aplicações conseguem se conectar a bancos de dados, né? Principalmente nessa porta, no caso, ao MySQL. Existem outros servidores de banco de dados que vão rodar em portas diferentes aí. Porém, o mais comum é o MySQL e geralmente ele está na porta 3306. Quanto a esse tanto de número, esse tanto de nome aí, de protocolo, aplicação, né? Vocês não precisam decorar. Como vocês podem ver ali em cima, existem 605.535 portas, né? Tanto o TCP quanto o DP. Esse número é esse número porque é um número 16 bits, né? Se você converter, fazer 2 elevado a 16, você vai chegar no número 65.536, né? E aí você subtrai menos 1 e tem esse número de portas aí. Como eu estava dizendo, você não precisa se preocupar em memorizar isso, porque com o tempo você vai aprender e vai lembrar disso, você vai acabar memorizando isso sem ver, né? Você não precisa ficar com a tela aberta aí decorando, decorando, decorando. Não. Com o tempo você vai pegar tudo isso e já vai saber de cor, você vai bater o número, vai bater o olho no número da porta e vai saber o que está rodando ali, né? Bom, essa foi uma introdução geral em redes. Deu para falar muita coisa, nós passamos praticamente por todo o conteúdo. Uma certificação de rede precisaria que você precisaria saber para ter uma certificação em redes, pelo menos da Cisco, né? Lógico, para você ter uma certificação, você precisa aprofundar muito mais em cada um desses tópicos, saber ali detalhes minuciosos daquilo ali. Porém, o que você precisa para esse curso é essa introdução. Deu para ter uma visão geral, entender realmente como funciona. Se você ficou com dúvida de algum tópico, eu aconselho fortemente você rever todo esse vídeo. Isso aqui é uma aula muito importante, apesar de ser uma aula extremamente teórica, nada prática, né? É uma aula extremamente importante para o decorrer desse curso. Que é a partir de tudo isso aqui, de toda essa base que nós temos, que nós vamos conseguir mexer na rede, nós vamos conseguir fazer o que for na rede, né? Nós vamos conseguir descobrir o que está rodando, o que cada servidor faz, o que cada porta faz, como interagir com cada porta, né? Realmente fuçar na prática, né? Então, para a gente ter a prática, a gente precisa dessa teoria e precisa ter isso bem grudado, bem sólido na cabeça, né? Como que realmente tudo funciona, né? É lógico que eu disse no começo do vídeo. Algumas coisas vão ficar confusas, beleza, tranquilo. Deixe isso um pouco confuso na sua cabeça.
com o tempo, né, deu um tempinho, né, com o tempo as coisas vão se encaixando nos lugares e você vai entendendo direitinho como realmente tudo funciona. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.